Eu confesso que quando o Flávio Miliaccio perdeu a vida dele no começo desse ano, e a mensagem que o amigo dele, o Lima Duarte, mandou para ele depois, aquilo acabou comigo, aquilo me destruiu. Sinceramente, aquele momento assim foi um dos mais tristes para mim, né, em toda essa pandemia. Porque a gente não sabia ainda o que viria pela frente, né? A gente sabia que a coisa ia ser terrível, a gente estava ainda no auge da primeira onda da pandemia, aqui na Espanha a gente está na terceira onda já. Aquilo prenunciava, né, todo o mergulho no abismo que a gente tinha, a mensagem do Flávio. Então, assim, aquele foi realmente para mim o ponto mais baixo de todos, assim, de fato, em termos emocionais. Uma série de temores e isolamento, e foi difícil. Depois disso, muita gente morreu, muita gente se contaminou com o coronavírus, muita gente famosa morreu também, e a última agora, né, mais recente, que também comoveu o Brasil, foi a Anissete Bruno, que ficou na UTI, alguém que estava se protegendo, que estava se cuidando, que estava em isolamento, e um parente foi lá, visitou a Anissete Bruno, e essa pessoa não sabia que estava infectada, estava assintomática, ou seja, não tinha sintomas, e contaminou a Anissete e ela faleceu. E ela vai se unir agora a quase 190 mil vítimas do coronavírus no Brasil, uma das milhões de pessoas que já morreram por causa disso. E eu falei no começo, né, da pandemia que isso seria um teste de coletividade, né, um teste de empatia das pessoas, de como a gente lida com os outros, de como a gente cuida dos outros, porque muitas das medidas sociais, né, de isolamento, elas tinham a ver com o cuidado com o outro, mais do que nós mesmos. É claro que a gente se isola para se proteger, para não pegar o vírus, para não morrer também, mas é pensando no outro, né? O uso da máscara, por exemplo. A máscara não é pra gente, é pro outro. O isolamento social, o lockdown, não é pra gente apenas, é pro outro. E isso foi um teste para a civilização, eu acho. O Brasil fracassou nesse teste. O Brasil foi reprovado nesse teste. Primeiro porque o próprio governo é um governo de incompetentes e de psicopatas que querem ver a morte dos brasileiros. E em segundo nível, porque os próprios brasileiros simplesmente, né, muita gente não levou a sério o negócio. Alguns tentaram cumprir as normas. E depois que você passa meses isolado, meses se protegendo, e você vê o mundo voltando ao normal, você vê as pessoas aglomerando em bar, em restaurante, em todos os lugares, e você em casa, fechado, você se sente um idiota. Você se sente um paspalho. Eu fui um idiota, eu fui um trouxa. Eu passei aqui meses me protegendo e protegendo os outros, como eu disse, e o mundo continuou funcionando. E as pessoas estão cagando para os demais. E agora, quase no mesmo dia em que morre Anissete Bruno, você tem imagens sendo veiculadas do Natal na Vila. Uma festa que ocorre há vários anos, que é realizada pelo influenciador Carlinhos Maia. Eu falo aqui de lógica, de raciocínio lógico, né, de argumentação lógica, e eu falo para vocês, por exemplo, que quando alguém fala uma coisa, né, quando alguém argumenta, quem é a pessoa falando não importa para alterar a veracidade ou não de um fato. Se alguém disser uma coisa que é verídica, ela é verídica, não importando quem diga. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que o discurso que vem de uma pessoa não é idêntico ao de outra pessoa. E daí você tem, como eu disse, Natal na Vila, né, aglomeração, essa festa realizada por esse influenciador, e as fotos e as imagens mostram um total desprezo pelas medidas de segurança, né. Depois o Carlinhos Maia veio se justificar, dizendo que, na verdade, eles seguiram protocolos rigorosos de segurança, mas na prática você não vê nada parecido com isso. Você vê um monte de gente aglomerando e, certamente, isso já é uma antecipação, já é, sabe, uma projeção do que vai acontecer no Natal e no Novo no Brasil. Pessoas se aglomerando e, certamente, muitas pessoas morrendo e se contaminando por causa disso. Como eu disse, o brasileiro foi posto à prova de civilidade, de empatia, de respeito ao outro, de respeito à vida do outro, e reprovou nesse quesito. Então essa festa, esse Natal na Vila, é mais uma das comprovações disso, né? O influenciador, uma pessoa que serviria de referência para os demais, olha só, um modelo de comportamento, embora não seja o caso, mas a gente vai analisar isso depois, um modelo de comportamento, e a pessoa vai lá e ela passa um péssimo modelo. E isso aqui nos remete a um caso, também no começo da pandemia, assim como foi o caso do Miliaccio, né, que não morreu por coronavírus, mas que foi no começo da pandemia, que foi o caso da Gabriela Pugliese. Também uma influenciadora, que se reuniu com os amigos dela, fez uma festinha privada lá com os amigos e publicou essas fotos na internet. E na época ela foi muito criticada, porque no meio da pandemia, coronavírus, ela havia sido contaminada, vão lá e fazem uma festa.
Só que aqui nesse quesito há uma enorme diferença. A Pugliese não é o Carlinhos Maia. A gente vai entender o que acontece, né? A Pugliese é uma influenciadora, é uma personalidade fitness, é alguém que, de certo modo, projeta uma imagem de bem-estar para as pessoas, físico e emocional e psicológico, sei lá, é uma influencer de saúde. Então, quando você tem uma influencer de saúde, uma pessoa que, em tese pelo menos, defenderia a saúde das pessoas, e ela faz isso, desrespeitando as normas, no começo da pandemia, no auge da primeira onda, aí sim você tem uma transmissão de uma mensagem muito negativa para as pessoas. Ela, o modelo de saúde, está simplesmente desprezando a saúde. Daí você pega o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia não é um influencer de saúde. Alguns podem dizer aqui que o Carlinhos Maia é um babaca, é um sujeito que faz um monte de besteira, é um sujeito, sabe, que não é um modelo, não é um referencial de comportamento. Então, quando você tem uma influenciadora fitness fazendo isso, tem um peso diferente do que o Carlinhos Maia fazendo. É como se tivesse, por exemplo, o Olavo de Carvalho falando uma besteira, uma asneira completa, e você fala, putz, mas é o Olavo de Carvalho. Sinceramente, quem se importa com o que ele diz? Quem dá valor às asneiras que esse sujeito fala? E daí você tem Drauzio Varela falando uma asneira. Você fala, gente, mas é o Drauzio. Ele falando uma asneira, gente, que absurdo. Então não tem o mesmo peso. O discurso do Olavo não tem o peso do discurso do Drauzio. E o comportamento do Carlinhos Maia não tem o mesmo peso na prática, né, emocionalmente, que o comportamento da Pugliese. Embora os dois comportamentos sejam, sabe, repreensíveis, transmitem essa mensagem para as pessoas. Do mesmo modo que a fala e o comportamento do Bolsonaro, a gente já deveria esperar que ele faça isso, né? Putz, mas é o Bolsonaro, né? É óbvio que ele está fazendo isso. É óbvio que ele está vendendo cloroquina. É óbvio que ele está aglomerando as pessoas. É o Bolsonaro. É um sujeito que, como eu disse já algumas vezes, espero que seja julgado por crimes contra a humanidade depois. Que seja condenado e preso por isso. Mas é o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro, que se dane, né? Ele já mais uma vez jogando, sabe, cortina de fumaça nas questões. Então, na prática, não há o mesmo peso na fala das pessoas. Embora, teoricamente, argumentativamente, teria o mesmo peso. De qualquer modo, babaca ou não babaca, respeitado ou não respeitado, esses influenciadores, eles projetam essa mensagem para as pessoas. Então, assim, eles criam um modelo de comportamento para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes. E aqui eu repito o que eu disse já no caso da Pugliese. O que o Carlinhos Maia faz, e alguém é seguido por quase 2 milhões de inscritos no YouTube, o que ele faz tem impacto no mundo real. O que eu falo para vocês não é legal, é triste, na verdade, mas esse Natal e esse Ano Novo no Brasil, eles abrirão as portas do inferno do coronavírus. Porque a gente vai ver até pessoas que estavam respeitando o isolamento até agora, que vão se saturar, que vão se encher e vão falar que se dane, eu vou encontrar com meus amigos, eu vou encontrar com a minha família, que se dane, já deu. Como eu disse, a prova foi dada. Foi dada uma prova civilizatória para os países. E o Brasil reprovou vergonhosamente nesse sentido. E agora, nesse exato instante, a gente tem, como eu disse, a terceira onda em alguns países da Europa e uma mutação do vírus no Reino Unido, que parece que já está em outros países. É uma mutação que é um vírus que se propaga mais facilmente do que o anterior, o que está causando uma enorme preocupação no planeta, porque é um vírus não é mais letal, mas ele é mais rápido de se propagar. Então aqui na Europa, vários países já fecharam as fronteiras com o Reino Unido. A Espanha ainda não confirmou, mas possivelmente vai fechar também. O Reino Unido já cancelou Natal e Ano Novo também. Não é mais para as pessoas se reunirem. Então, assim, quando a gente parece ter uma luz no fim do túnel, agora surgiu a vacina, então daqui em breve começa a vacinar, vem essa mutação desse vírus, e mais uma vez a gente tem que se preocupar com isso. E o fato é, a vacina ainda não foi distribuída universalmente. Está sendo aplicada em alguns países, em alguns grupos específicos. Pode ser que nós aqui, cidadãos comuns, demoremos meses para ter acesso à vacina. Talvez seja março aqui na Espanha, talvez seja maio. Então, assim, o que eu sinto, tanto no Brasil quanto fora, o que eu sinto é, alguns grupos, algumas pessoas, alguns segmentos respeitaram as normas de saúde, se importaram com a questão, não levaram na brincadeira, levaram a sério isso, se protegeram. Chega um ponto que não dá mais, que já bate o desespero, e muita gente começou a retomar sua vida de um modo ou de outro. Alguns países que tiveram quarentena reabriram porque não tinham condições de se manter mais fechados, porque a economia vai a colapso. Chega num ponto agora que surge a vacina e muita gente já contando com o ovo no fiofó da galinha, já está achando que pronto, surgiu a vacina lá nos Estados Unidos, surgiu a vacina na Europa, estamos vacinados, vou voltar à minha vida normal.
E não é assim. Essas perdas, né, essas mortes que estão aumentando, essas mortes que prosseguem, milhares de mortes diárias por todo mundo, elas marcarão uma época, gente. Eu falei isso para vocês no começo da pandemia. A gente está vivenciando agora, e é difícil a gente ter a sensação, porque são momentos raros, na verdade, assim, que a gente tem, sabe, a nítida constatação de que a gente está vivendo um momento na história que daqui 100 anos as pessoas vão estudar. No futuro, os nossos bisnetos, quando forem para as escolas, vão pegar um livro escolar e vai ter esse momento. E também estarão ali as lições que extraiu disso, né? O modo como nós nos comportamos, a nossa geração se comportou, o modo como os nossos governantes se comportaram. Sinceramente, me dá uma enorme tristeza ver o que está acontecendo. Eu quero saber o que vocês pensam. Bem, eu falei várias coisas, na verdade, aqui, assim, eu juntei vários temas, mas eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro, sobre esse Natal na Vila, sobre essa festa feita por esse influenciador aí, o Carlinhos Maia. Que tipo de mensagem que ela transmite para as pessoas quando você vê essas cenas, porque são cenas de desprezo à vida, né? São cenas de que você tem lá jovens que acham que estão vivendo a vida e no final dos contos eles estão desprezando a vida. São pessoas que vão passar, caso se contaminem, que vão passar o vírus para seus pais, para seus avós e vão matar pessoas, é isso. Mas me digam o que vocês pensam sobre isso aqui. Também me digam um pouco sobre isso que eu falei, né? Sobre como o nosso discurso, como a gente fala, em tese, teria o mesmo peso? Uma fala verdadeira na boca de Olavo de Carvalho teria o mesmo peso que uma fala na boca de um cientista? Mas na prática não tem. Na prática não tem. Na prática tem pesos diferentes. Os comportamentos e falas e práticas não são avaliados do mesmo modo. Me digam aí no comentário o que você pensa sobre esse assunto. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu joinha, se inscreva no canal aqui. Se torne um aluno do ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, no qual você pode fazer vários cursos diferentes. Eu tenho repetido aqui a mensagem de que a ignorância é um dos maiores males do mundo. Só o conhecimento vai nos libertar, gente. De fato, assim, eu acho que boa parte desse comportamento que a gente observa, nesse comportamento vergonhoso, se as pessoas tivessem conhecimento e respeitassem o conhecimento, também não basta você saber, você tem que respeitar o conhecimento, a gente poderia ter evitado, eu acho. E ano que vem, em janeiro, eu tenho um curso meu, que vai ser de escrita e narrativas, então se torne aluno, você pode fazer todos os cursos lá com uma mensalidade, se torne um assinante ou um membro aqui do canal para dar uma força, confira os meus livros, tanto sobre o Bolsonaro quanto sobre o Jesus histórico e também agora na pré-venda a tradução que eu fiz do grego, uma edição bilíngue da Teogonia do Hesíodo, poeta grego, um dos grandes clássicos da literatura grega. Um abração para vocês aí, se cuidem, gente, aguentem as pontas, aguentem mais um pouco, falta pouco, na verdade, a gente espera que em breve comecem a distribuir vacina e a gente possa pôr um fim a esse suplício, a esse tormento, a esse inferno que a gente está vivenciando. E depende da gente, na verdade, né? Cuidar dos outros depende de nós aqui, a gente começa essa cadeia. A gente não pode esperar dos outros isso, a gente tem que fazer. Tchau.